Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais incríveis da biologia, a capacidade fantástica que o nosso corpo tem de manter tudo nos eixos, tudo em equilíbrio, não importa a bagunça que esteja aqui fora. Já parou para pensar nisso? Pensa bem. Num dia o calor tá de rachar, no outro a gente resolve fazer um exercício pesado. A alimentação muda o tempo todo e mesmo com tudo isso, lá dentro a máquina continua funcionando em perfeita harmonia. Mas como? Como isso é possível? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder hoje. Para a gente começar a entender esse equilíbrio, primeiro a gente precisa dar uma olhada no nosso manual de instruções do que a gente é feito. E olha só, a maior parte do nosso corpo, 60%, é pura água. É como se todas as nossas células vivessem num grande mar interno. E a chave para tudo funcionar direitinho é manter esse mar calmo e estável. Então, bora lá explorar os fundamentos desse tal ambiente interno e como o corpo faz essa mágica para manter tudo em perfeito equilíbrio. A ciência por trás de tudo isso se chama fisiologia. De um jeito bem simples, ela se dedica a entender o como do nosso corpo. Como a gente respira, como o coração bate, como a gente pensa. É literalmente o manual de funcionamento do nosso organismo. E a grande estrela da fisiologia, a verdadeira heroína que comanda todo esse balé do equilíbrio, tem um nome. Vamos conhecer essa figura. E o nome dela é homeostase. Basicamente, é a capacidade do corpo de manter as condições internas, tipo a temperatura ou o pH do sangue, sempre numa faixa ideal, não importa o que aconteça do lado de fora. É uma estabilidade que, na verdade, está sempre se mexendo, sempre se ajustando. Sabe, essa ideia não é nova. Ela foi proposta lá no século XIX por um fisiologista chamado Claude Bernard. O que ele quis dizer com essa frase é genial. É justamente porque a gente consegue controlar nosso ambiente interno que ganhamos a liberdade de viver em qualquer lugar, do frio polar ao calor do deserto. Faz todo sentido, né? Imagina um termostato super inteligente que controla o corpo inteiro. É mais ou menos isso. Se alguma coisa sobe um pouquinho, a homeostase vai lá e baixa. Se algo cai, ela sobe de novo. E o mais impressionante, esses microajustes acontecem o tempo todo, a cada segundo, sem que a gente nem se dê conta. Tá, mas como é que o corpo sabe quando e como fazer esses ajustes? A resposta está no painel de controle interno dele, o sistema de feedback. Esse tal de mecanismo de feedback, na prática, é um ciclo de comunicação. É como se o corpo sentisse uma mudança, o cérebro analisasse a situação e mandasse uma ordem para corrigir o problema. É a língua que os nossos sistemas usam para conversar entre si e manter a casa em ordem. E essa conversa interna acontece de duas formas principais. A mais comum de todas é o feedback negativo, que age para reverter uma mudança. Pensa no termostato do ar-condicionado. Quando o quarto esquenta, ele liga para esfriar. É isso. Mas também existe o feedback positivo, que faz o contrário. Ele amplifica a mudança inicial. Vamos ver um exemplo prático de feedback negativo para ficar bem claro. Imagina que, por algum motivo, a pressão arterial cai. Na mesma hora, receptores nos vasos sanguíneos mandam um alerta para o cérebro. E a resposta é imediata. O cérebro manda o coração bater mais rápido e pronto, a pressão sobe de volta para o normal. Percebe? O problema inicial, que era a queda de pressão, foi totalmente revertido. Já o feedback positivo é bem mais raro e só acontece em situações muito específicas. Um exemplo útil são as contrações no parto. Uma contração libera um hormônio que causa mais contrações, criando um ciclo super poderoso que só para quando o bebê nasce. Mas ele também pode ser perigoso. Numa hemorragia grave, por exemplo, a perda de sangue enfraquece o coração. Com isso, ele bombeia menos sangue, o que o enfraquece ainda mais. É um ciclo vicioso que pode ser fatal. Ok, agora que a gente já entendeu a teoria por trás dos mecanismos de controle, vamos colocar tudo isso à prova. Vamos ver como a homeostase se comporta no teste de estresse mais comum que existe, o exercício físico. E olha só que dado impressionante. Uma perda de água de apenas 1% do peso corporal, só 1%, já é o suficiente para aumentar a frequência cardíaca e derrubar a performance. Isso mostra como a nossa margem de manobra para o equilíbrio de água no corpo é, na verdade, bem pequena. Então, como a gente pode dar uma mãozinha para o nosso corpo? A preparação é tudo. Se manter bem hidratado no dia anterior e beber mais ou menos meio litro de líquidos umas 2 horas antes do exercício já garante que as reservas de água estejam no ponto certo para começar. Agora, se o exercício durar mais de 1 hora, a estratégia muda. Aí não basta só repor a água, é preciso também repor carboidratos para dar energia e sódio para compensar o que a gente perde no suor. E isso ajuda a manter tanto o equilíbrio de líquidos quanto de energia.
Mas toda essa regulagem que a gente vê em grande escala, seja da pressão, da hidratação, tudo isso depende de ações que acontecem no nível mais fundamental que existe, o nível celular. É lá que a verdadeira mágica acontece. A grande verdade é que a homeostase do corpo inteiro é, na verdade, o resultado de bilhões de pequenos atos de equilíbrio acontecendo em cada uma das nossas células. Elas estão o tempo todo negociando com aquele mar interno que a gente falou, pegando o que precisam e jogando fora o que não serve. E essa negociação das células acontece de duas formas. A primeira é o transporte passivo, que não gasta energia nenhuma. As coisas simplesmente se movem de onde tem mais para onde tem menos, a favor da correnteza. Mas às vezes, a célula precisa do contrário, e é aí que entra o transporte ativo, que é como tentar bombear água morro acima. Ele move substâncias contra a correnteza e, para fazer essa força, ele precisa gastar energia. Então, para a gente amarrar tudo, vamos aos pontos principais. Primeiro, nosso corpo é uma máquina incansável de buscar equilíbrio, a tal da homeostase, usando o feedback como seu guia. Segundo, o feedback negativo é nosso herói do dia a dia, sempre trazendo a gente de volta para o centro, enquanto o positivo é para momentos muito específicos. E terceiro, tudo isso, no fim das contas, só é possível por causa do trabalho constante das nossas células. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Nossos corpos estão fazendo essa dança super complexa de equilíbrio a cada segundo sem nenhum comando consciente nosso. Isso não é só biologia. É uma prova da resiliência e da inteligência que existem na própria vida. O que isso nos diz, afinal, sobre o que significa estar vivo?